Boa noite a todos. É com alegria que nós damos início a mais um estudo do nosso Centro Espírita Luz e Verdade. Queremos agradecer de antemão a presença de todos, lembrar que logo após o nosso estudo, aqueles que tiverem interesse de participar do grupo de iniciação ao Espiritismo, que são alguns temas que nós abordamos, conceitos básicos da doutrina espírita durante algumas semanas, basta entrar na página do CELV e acessar o link para poder participar, tá bom? Então, nós vamos pedir a ajuda dos bons amigos para nos orientarem nesse estudo da noite e vamos ler uma página do Evangelho, na verdade, do próprio Evangelho de Mateus, que é de onde nós vamos tirar o conteúdo do estudo da noite. Faz parte do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos então elevar o pensamento ao alto, agradecendo a Jesus, nosso querido amigo, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estudarmos, de refletirmos um pouco mais hoje sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Pedimos que os nossos amigos nos orientem, nos inspirem, para que possamos, todos nós, sermos de alguma forma tocados pelos seus ensinamentos, pelas reflexões, buscando identificá-las, compará-las com as situações que nós vivemos no nosso cotidiano. O Evangelho é extremamente atual, extremamente necessário às nossas vidas. Possamos então todos juntos, irmanados no amor, na alegria de Jesus, conectarmos os nossos pensamentos aos mentores espirituais e cooperarmos de alguma forma com as nossas vibrações em favor daqueles que necessitam. Muito obrigada. Bom, meus amigos, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, Observai as aves do céu. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, é o item 7. E Kardec começa nos dizendo que, tomada ao pé da letra, essa lição, conforme encontramos no texto de Mateus, ela, de alguma forma, nos levaria a uma negação da previdência, do trabalho, do progresso. Porque se nós ficarmos, né, como diz a mensagem, vou até voltar nesse trechinho aqui, quer ver?
Ó, não andeis, pois, inquietos, dizemos o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque o vosso Pai Celestial sabe de todas essas coisas. Não é? Então, a cada dia basta o seu mal, não se preocupem com isso, esperem que Deus sabe das suas necessidades. Se nós levarmos ao pé da letra esses ensinamentos, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo já trabalhava isso, não é? Lá em 1862, quando foi escrito. Se nós levarmos ao pé da letra esse ensinamento, nós vamos cair no erro de ficarmos acomodados, muito acomodados, esperando que Deus providencie todas as coisas para as nossas vidas, não é? Nós não teremos ânimo para estudar, para trabalhar, não vamos nos preocupar em ajudar o próximo, porque se Deus sabe as nossas necessidades, também sabe a necessidade do próximo, não é? Então nós ficaremos de alguma forma com as forças físicas, intelectuais e morais paralisadas, nos diz o texto do Evangelho. E o essencial, de fato, a providência divina provê, não é? Se nós pararmos para pensar em todo o alimento que existe no planeta, ele seria suficiente para alimentar a toda a humanidade terrena. O que acontece é que nós, seres humanos, nos utilizamos de forma desigual desses alimentos, não é? Alguns mais poderosos detêm uma quantidade de alimento ou a possibilidade de transportar esses alimentos para outros lugares menos acessíveis. E por questões econômicas, financeiras, de ego, sei lá do que, nós acabamos, enquanto humanidade, mantendo um pequeno grupo muito bem abastecido e um grupo muito maior passando, às vezes, até por alguma necessidade, alguma privação. Ainda hoje, no século XXI, nós temos pessoas que morrem de fome, que morrem de frio ou de calor, quando vem as ondas de calor, porque nós não conseguimos ainda nos solidarizar enquanto seres humanos, enquanto humanidade terrena, nos fraternizar, a ponto de utilizarmos todos os bens que nos são oferecidos pela natureza de forma fraterna, de forma solidária, de forma que cada um possa ter aquilo que é necessário. O que nós vemos hoje é que um pequeno grupo tem muito e um grupo muito maior tem menos. Mas se nós pudéssemos fazer uma distribuição equitativa disso, nós teríamos alimento, teríamos água, teríamos tudo que necessitamos para todos. Então, nós percebemos nessa lição de Kardec que o essencial é provido, não é? Nós temos as plantas, nós temos as árvores que nos dão os frutos como alimentos, temos os legumes, as verduras, algumas terras extremamente férteis, não é? Em alguns lugares do planeta. Aqui no Brasil, a gente passa na beira do trem, num cantinho, e vê um pé de tomate, vê uma sementinha que cai de um passarinho que traz na boquinha e nasce flor, nasce semente, nasce verdura, não é? Então, a gente, na natureza, consegue os elementos para manter a nossa sobrevivência. Aqueles que se alimentam de carne encontram também os animais espalhados por todo o mundo, de onde poderiam tirar o seu sustento. Mas nós acabamos nos utilizando mal desses recursos que existem em abundância e que nós distribuímos mal, não é? Entre os países, entre as cidades, entre os continentes, na humanidade em geral. Então, o essencial nós teríamos para todos. Mas o ser humano quer mais que o essencial, não é? Quem é que se contenta em só se alimentar, passar fome, não quer um brigadeiro de sobremesa, um picolé, ou então ir a uma pizzaria e comer um monte de coisas, não é? Quem é que se contenta em ter, sei lá, uma casa confortável, com os móveis necessários para dormir, mas aí a gente quer os móveis mais bonitos, a gente quer os móveis mais badalados do momento, a gente quer o carro do ano, a gente não quer só um carro para se locomover, tem que ser um carro zero, com porta, com X, com A, com isso, com airbag. Claro, existem os itens de segurança que são importantes,
Mas a gente não precisa, é necessário todos os anos a gente trocar de carro? Não é necessário. Algumas pessoas vivem assim, mas não é necessário. Então, o essencial temos para todos, mas nós, seres humanos, queremos sempre mais que o essencial. E, de certa forma, querer mais que o essencial é importante. Nos faz movimentar também, não é? Se nós nos contentássemos somente com as necessidades básicas, talvez estivéssemos ainda lá vivendo como na época da caverna, não é? Com alimento, se haviam pessoas de ambos os sexos, as necessidades sexuais, as necessidades de alimentação, se tivesse frio, a gente tendo uma pelezinha de animal se cobrir, e viveríamos assim durante muito tempo. Mas como nós queremos sempre um pouco mais que o essencial, nós nos movimentamos e desenvolvemos o nosso intelecto para, a partir daí, termos condições, segundo os espíritos nos ensinam, na questão 780 do Livro dos Espíritos e 780A, os espíritos deixam claro que o progresso intelectual ele é necessário para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso progresso e evoluirmos moralmente, porque nós precisamos discernir entre o bem e o mal, e só com a inteligência, só com a razão, nós conseguimos discernir entre bem e mal para depois podermos fazer a escolha entre o bem e o mal. No Evangelho de Lucas, nós encontramos a seguinte citação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse a Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vais. E Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí nós pensamos, poxa, se Jesus dá essa resposta a uma pessoa que quer segui-lo, será que ele está querendo dizer para a gente que a gente não precisa de nada? Porque se ele, que era Jesus, não tinha cama, não tinha casa, vivia, não é? Pousando na casa dos amigos durante as suas andanças, durante os 3 anos, né, de disseminação da Boa Nova. Claro que antes disso ele tinha sua casa, ele morava com seus pais, ele trabalhava na carpintaria, ele tinha seu emprego, não é? Mas quando ele começa o seu missionato, ele sai com a roupinha que ele tem no corpo, sai assim, ele dorme na casa da sogra de Pedro num dia, ele dorme na casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta, não é? Lá em Betânia, ele ia viajando e ia ficando na casa das pessoas. Então nós podemos pensar, como Francisco de Assis pensou também durante a Idade Média, né? Não, a gente não precisa de roupa, a gente não precisa de sapato, a gente não precisa de nada. A gente só precisa trabalhar pelo nosso sustento. Era o pensamento de Francisco de Assis durante a Idade Média. Só que nós temos que atualizar o nosso pensamento e a nossa maneira de viver o Evangelho à época em que estamos encarnados. Hoje seria praticamente impossível, não é? Nós deixarmos tudo, nossa casa, nossa roupa, e sairmos andando, como Francisco fez na Idade Média, como Paulo fez no início da era cristã, divulgando o Evangelho, sem um emprego, trabalhando pelo sustento do próprio dia. É possível? É, mas é necessário que façamos assim? Não mais. Podemos estudar, vivenciar o Evangelho e partilhar também o Evangelho de outras formas. Hoje que estamos impedidos de circular livremente pelas ruas com a Covid, nem mesmo às casas espíritas, aos templos religiosos, seja de qual religião estejamos ligados, nós temos podido ir. E nos utilizamos da internet, não é? Então, se nós estivéssemos hoje vivendo como aquela época, estaríamos todos isolados dentro de casa, o que não acontece. Hoje nós conseguimos, através dos recursos tecnológicos, nos comunicarmos com pessoas do outro lado do mundo, mantermos os estudos, não é? Os estudos acadêmicos, os estudos religiosos, através dos grupos, pelo WhatsApp, pelo Zoom, por tantos aplicativos que hoje nos utilizamos para podermos manter a nossa vida, apesar de um pouco mais reclusos, não é? Então, quando Jesus diz que nós precisávamos, para segui-lo, renunciar, não é, aos bens materiais, ele queria nos dizer que o importante realmente para segui-lo
era a vontade, a disposição de vivenciar o Evangelho, abrir mão e renunciar não somente aos valores materiais, mas a tudo que não servia mais para nós e que não serve hoje ainda, não é? O excesso de orgulho, de egoísmo, a vaidade, que nos impedem a caminhada. A Terra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, já no item 8, a Terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, desde que se siga a lei de justiça, amor e caridade. O mês passado nós estudamos as leis morais, não é? Cada semana, cada encontro, falávamos sobre uma das leis morais. A lei de justiça e caridade, amor e caridade, ela é a lei que resume, que engloba todas as outras, não é? E se nós soubéssemos ser justos, amorosos, caridosos, ninguém estaria hoje passando por privações, por necessidades, por fome, por frio, por falta de medicamentos, não é? Por falta de assistência médica, como nós vemos, não é? Ao longo de vários países, não nos referimos somente ao nosso país. O que nos falta ainda é a vivência desse evangelho. Então, se nós já conseguíssemos viver de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, nós teríamos o suficiente para todos. Mas, voltando àquela tese inicial, nós, seres humanos, queremos mais que o essencial, não é? E aí, lá na Gênesis, capítulo 2, item 20, nós vemos assim: a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A definição de providência divina, desculpe. O que lá no Evangelho dizia, né, que a providência divina mantém para todos nós, se vivêssemos de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, o suficiente para todos. Providência divina, lá na Gênesis, capítulo 2, item 20, é definida da seguinte forma: é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele, Deus, está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Então, todas as nossas necessidades, assim como disse Jesus no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, todas as nossas necessidades, tudo aquilo de que necessitamos, Deus sabe e provê. Agora, nós precisamos entender o que é necessidade e o que não é necessidade. Ou podemos pensar em necessidades e desejos. Podemos fazer um exercício, não é? Em relação aos alimentos, por exemplo. O que é necessário? É necessário que tenhamos uma alimentação minimamente balanceada para promover a nossa saúde. A gente não quer só sobreviver, não morrer de fome. O ideal é que a gente possa comer dentro de condições mínimas de equilíbrio nutricional, não é? Comer proteínas, comer verduras, comer frutas, comer, eu ia falar aminoácidos, não é aminoácidos, carboidratos, não é? Nós precisamos equilibrar a nossa dieta para termos uma vida saudável. Isso é necessário, não é um luxo. A gente não quer somente sobreviver, a gente quer viver com alguma qualidade. Agora, é preciso nós comermos comidas caríssimas, é preciso nós comermos na rua todos os dias, sairmos para restaurantes todos os dias. Isso já não é necessidade. É desejo, é vontade, mas não é necessidade. Nós conseguimos ir ao mercado, comprar os alimentos, cozinhar. Hoje tem um restaurante popular, acho que ainda funciona, não é? Que a gente consegue ir, comer até com preço bastante acessível, mas aí a gente pensa assim, o que é necessário e o que é desejo, o que está além daquilo que é essencial. É ruim, é horrível, é uma coisa prejudicial a nós, queremos além do essencial? Não, basta que a gente viva com equilíbrio e que aquilo que a gente desfrute além do essencial não seja o objeto de privação do próximo. Em relação às roupas, o que é necessário, não é? É necessário que nós estejamos vestidos de forma aseada, de forma limpa, não é? Até pela convivência social. Imagina a gente
no ambiente de trabalho, ou com amigos, ou com familiares, com roupa suja, né? Com roupa com cheiro desagradável. É ruim para todos. Mas nós precisamos usar roupas caríssimas, de grife, de marcas. Às vezes nós conhecemos pessoas, não é? Que ficam cheias de dívidas, né? O cartão de crédito estoura todo mês, e juros de banco, cheque especial, LIS, porque não conseguem se conter. Elas veem uma roupa, gostam, mesmo que elas não tenham o dinheiro, e que elas não precisem, não é necessário naquele momento aquela roupa, porque elas têm outras roupas, não é? Elas vão lá e dão um jeitinho de comprar aquela roupa que não era necessária, mas que elas desejam. Com sapatos, a mesma coisa, não é? Eu tô falando para mim mesmo, que o ouvido é o meu, não é? Aquele sapato lindo, maravilhoso, para 2 pés, não é? Que é o que na maioria das vezes nós temos, um ou outro tem um pé só. Mas para 2 pés, a gente precisa o quê? De 2, 3 pares de sapatos para viver normalmente? Mas a gente abre o guarda-roupa e encontra 20, 30 pares de sapatos, às vezes, né? Vê um sapato na vitrine, meu Deus, eu preciso desse sapato. A minha sobrinha, quando pequenininha, quando queria alguma coisa, ela não sabia nem falar direito. Ela falava assim: tia, eu preciso muito disso. Ela não precisava muito de nada. Mas como desde pequenos, não é? Nós somos habituados hoje à sociedade de consumo que vivemos. E a Luísa olhava para mim e ela falava: tia, mas eu preciso muito disso, eu preciso muito. E eu ficava pensando: caramba, não é? Uma criancinha de 2 aninhos, 3, precisa muito de alguma coisa. Para a gente parar para pensar mesmo, não é? De que forma a gente vem vivendo a nossa vida, quais são os valores que norteiam a nossa vida, de que forma nós pretendemos caminhar nessa existência, o que importa realmente para nós. É legal ter uma TV, ter um som super bacana, super, super, não é? A gente se diverte, ainda mais nesse momento Covid, né? As pessoas não podem sair, então ver filme, ver série, maratonando a série preferida. Super legal ter uma TV. Agora, a gente precisa ter uma TV de 900 mil polegadas? Não necessariamente, né? A gente pode ter uma TV melhorzinha, até porque a nossa qualidade de vida, porque a gente gosta, porque aquilo está fazendo bem pra gente, não é? Não é pecado, não é erro nenhum ter aquilo que a gente gosta. Mas assim, o dinheiro que eu vou empregar para comprar uma TV de, sei lá, 60, 70 polegadas, não sei se tem esse tamanho todo de polegadas, eu poderia empregar de outra forma? Até na minha vida mesmo, né? Nem só pensando na convivência com o próximo, até na minha vida mesmo. Será que eu não poderia empregar melhor na minha alimentação? Não é? Pagando um nutricionista para me ajudar a equilibrar a minha dieta. Mas não, eu preciso de uma TV de 900 mil polegadas. E aí no ano seguinte, quando lançarem a TV de 1.300 polegadas, é aquela que vai ser o meu objeto de desejo. Enquanto eu não conseguir, eu vou me matar de trabalhar para ter aquela TV. E quando eu estou terminando de pagar as parcelas, lançam um modelo mais atual ainda, aí dá um negócio no coração, né? E aí a gente vai querer TV de 1.970 polegadas. E assim vai, nós vamos gerando necessidades desnecessárias para a nossa vida e que nos geram preocupações. O tema do nosso estudo é observar as aves do céu, pensando nessa questão do que nos é necessário e de não estarmos ansiosos em relação ao dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal, disse Jesus. Em relação ao estudo, não é? Podemos pensar também, é super importante o estudo, evidentemente, não é? Todos nós precisamos nos dedicar ao estudo, seja o estudo acadêmico, seja o estudo daquela disciplina que nós gostamos, seja o estudo da religião que nós professamos, seja o estudo da filosofia que nos interessa mais. É essencial para nós. O estudo, ele alimenta a alma, ele movimenta, ele amplia a nossa capacidade perceptiva, ele amplia a nossa capacidade de nos relacionarmos melhor com as pessoas. Mas aí vem aquilo, né? O que é necessário e o que é só o desejo, o supérfluo, aquilo que eu não posso alcançar e que me martirizo por alcançar, não é? Existem pós-graduações que são excelentes, por um preço acessível. Agora, existem também aquelas que
em valores astronômicos e que nem sempre estão nas nossas condições pagar, mas acabamos sacrificando coisas que são mais importantes, seriam mais importantes para nós e para aqueles com quem convivemos, para fazer aquilo que está após do momento, após da moda, né? Em relação aos nossos afetos também, o que a gente necessita, não é? Como seres humanos, nós precisamos de amor, nós precisamos de afeto, de carinho, de respeito. Então, ter relacionamentos familiares, conjugais, é uma necessidade para o ser humano. O ser humano é um ser sociável. Quando nós nos isolamos, nós perdemos a capacidade até da linguagem, não é? Nós vemos crianças que ficam perdidas, afastadas da sociedade. Várias histórias, né, de crianças que se socializam com animais e elas não desenvolvem a fala. Então, nós precisamos estar em sociedade, nós precisamos nos relacionar afetivamente. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e é um familiar, ou um amigo, ou uma pessoa da nossa religião que vai vir nos confortar, vai vir nos animar, vai vir nos auxiliar mesmo a sair daquele momento difícil. Mas aí nós começamos a ver aquelas pessoas que têm múltiplos relacionamentos, não é? Não conseguem ser fiéis às suas relações, não se saciam com a quantidade de afeto que recebem. Isso é algo nosso, não tem a ver com o outro, não é? Temos que tentar entender o que falta dentro de nós e nós continuamos buscando e nunca encontramos a satisfação, às vezes, com parceiro algum. Isso é comum também vermos. Então, tudo está entre essa medida da necessidade e do desejo, está a reflexão, a avaliação, a autoavaliação, o autoconhecimento que Santo Agostinho fala na questão 919, se reportando a Sócrates, que já se reportava ao oráculo de Delfos, não é? A necessidade que temos de olhar para dentro, de entendermos qual é a nossa real necessidade, até onde nós precisamos, até onde é um desejo. E desejo não é ruim, mas até onde esse desejo compromete a minha existência ou a existência de outras pessoas. E o quanto de ansiedade ele nos gera, não é? Porque às vezes, quando nós desejamos alguma coisa, nós ficamos inquietos, nós temos insônia, nós temos preocupações assim que extrapolam a capacidade, né, nervosa, emocional. Então é importante sabermos o que buscamos, por que buscamos tanto, entender, buscar a origem da nossa necessidade. Joana de Ângeles sempre trabalha a noção de ter e ser, dizendo que nós vivemos atualmente, isso foi lá em 90, na década de 90, né, naquele livro O Homem Integral, ela falava que nós vivíamos uma inversão de valores na sociedade. Os homens valiam mais pelos que tinham ou que podiam aparentar ter do que pelo que eram, na verdade. Que nós começamos a atribuir valor muito mais ao que as pessoas pudessem apresentar de material do que ao que elas podiam apresentar de valores afetivos, emocionais, de caráter. Isso foi uma coisa muito difícil e que vem trazendo muitas dificuldades para nós até hoje. E quando nós pensamos em a cada dia basta o seu mal, como disse Jesus, quando nós pensamos que ele estava fazendo de alguma forma já uma fala de prevenção, não é, da ansiedade, os dias que vivemos hoje são extremamente ansiogênicos, né? Nós desejamos coisas que não podemos alcançar o tempo inteiro, vivemos numa mídia que nos estimula a querer cada vez mais coisas, não é? Nós temos um celular na mão hoje e daí a 2 segundos, não é? Um mês depois de lançado, a indústria já está trabalhando no modelo seguinte, que vai sair daí a alguns meses, e nós queremos o modelo mais atual, e o mais atual que tira fotos com capacidade de não sei quantos megas. Depois a gente não consegue nem carregar, né, nas redes sociais, de tão grande que é.
que é a foto, e vamos gerando necessidades, buscando coisas, não é? Sempre coisas, na maioria das vezes, e não a essência que nós vamos buscando. E isso nos gera ansiedade, né? Nós queremos sempre mais, nós queremos ser mais bonitos, ser mais atenciosos, ser mais inteligentes, ser mais poderosos, queremos ser mais isso, mais aquilo. Mas se nós olharmos bem, esse ser está sempre relacionado à posse, à aparência, aquilo que não é essencial. E aí pensando em essencial como a essência do ser humano mesmo. Qual é a nossa natureza de seres criados por Deus, não é? De seres criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza ela é espiritual, ela é divina, de certa forma, porque criados por Deus. E nós esquecemos disso e ficamos presos e nos deixando levar por ansiedade, que às vezes acabam nos levando também à depressão, porque nós não conseguimos nunca atingir aquilo que desejamos e vai gerando frustração, vai gerando depressão. Algumas pesquisas indicam que bastam 10, 15 minutinhos passando nesses aplicativos de redes sociais dos amigos, né? Amigos de redes sociais nem sempre são amigos, às vezes nós nem os conhecemos, não é? Mas todo mundo posta só coisa boa, alegria, comida maravilhosa, festa, e a pessoa maravilhosa com quem está, e a casa maravilhosa que comprou, e o lugar maravilhoso que está passeando. Então bastam de 10 a 15 minutos passando pela linha do tempo, pelo perfil das pessoas, para que a gente comece a sentir um estado de melancolia, de depressão, de incapacidade, de impotência, de baixa autoestima, que podem gerar problemas muito importantes para a nossa vida. Então, a pessoa ansiosa, pensando nessa frase de Jesus, que a cada dia basta o seu mal, o ansioso ele está sempre preocupado não com o próprio dia, mas com o dia do amanhã, com como vai ser, né? O que vai acontecer. Se eu não tiver isso, ou se eu não fizer isso, ou se acontecer isso, ou se eu tiver isso, como vai ser, não é? A pessoa ansiosa, ela nunca vive no presente, né? Ela não está no presente. Ela está sempre ou se reportando a um passado que ela não tem mais e que ela busca vivenciar novamente, ou algo que ela sempre desejou e nunca conseguiu alcançar. Ela está sempre preocupada, e a palavra preocupação, a própria raiz, né, pré-ocupação, você se ocupa de algo antes do momento adequado para lidar com aquela situação. Quando Jesus nos diz, não vos perturbeis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, ele quer dizer o quê? Que nós precisamos viver, claro, que não como aquela fábula da cigarra e da formiga, né? A cigarra fica só cantando, sem se preocupar com nada, enquanto a formiga vai guardando os seus mantimentos, se preparando para o momento do inverno. Não é isso, mas nós temos que ter um mínimo de programação, de planejamento na nossa vida, mas nós não podemos viver somente pensando no futuro. Nós precisamos viver, porque se nós estamos somente no futuro, significa que nós não estamos vivendo o presente, nós não conseguimos estar mergulhados naquele momento da nossa vida. E deixamos de aproveitar a convivência com os familiares, o afeto que nos pode ser oferecido, o lazer que pode ser gozado, e que nós não gozamos porque estamos ou trabalhando ou preocupados em como iremos alcançar aquela meta que colocamos, que elegemos para nós e que nos gera ansiedade, não é? A confiança em Deus é algo essencial. E nesse momento, Covid em especial, nós temos visto que tem falhado a nossa confiança em Deus, não é? Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, de todas as nossas necessidades, provê tudo o que necessitamos, que ninguém vai desencarnar pelo Covid, senão por o momento da sua desencarnação, mas nós nos desesperamos de alguma forma. E eu me incluo nesse grupo, não é? Faço o meia-culpa e a autoavaliação
Tô fazendo a vida da minha mãe um inferno, coitadinha, porque ela não pode sair, ela não pode isso, não pode aquilo. E aí a gente para pensar, poxa, Deus está cuidando da gente, não é? E aí a gente, às vezes, pensa assim, não, mas ele cuida de todo mundo, e a mãe do não sei quem que eu conheço já desencarnou, e não sei quem que eu conheço já desencarnou também de Covid. E aí a gente entra numa bola, né, de preocupação, de preocupação, que às vezes realmente torna difícil, mais difícil, viver um momento que já é complicado, não é? Torna mais difícil para nós e para aquelas pessoas que nós amamos, para as relações que nós estabelecemos também. Então, essa confiança em Deus, ela é algo que nos ajudaria, se nós tivéssemos realmente essa fé, essa confiança em Deus, nos ajudaria a vivermos mais no presente do que preocupados com o futuro, com o que pode acontecer. A necessidade de controle também que alguns de nós experimentamos, eu me incluo muito nesse momento, o estudo não é à toa, não é nesse tema. A necessidade de controle que nós temos, existem situações que nós não podemos controlar, realmente. Essa é uma delas, nós estamos vivendo uma situação dessa. Por mais que nós tentemos, né, nos ater a todas as medidas de segurança, sempre existirá um risco, sempre existirá algo que vai fugir à nossa capacidade de controle. E essa necessidade de controlar todos os eventos, todas as variáveis, ela traz um desgaste mental e emocional que é muito grande e muito prejudicial à nossa saúde mental mesmo. Então, que possamos pensar que Deus é o nosso Pai. E vivemos um momento difícil, realmente, não é? Talvez hoje a preocupação maior, essa lição do Evangelho, não vos preocupeis com o que comereis, com o que vestireis, né? Não seja tão importante pelo cenário epidemiológico mesmo que nós vivemos, não é? Quanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o vírus que está circulando, não vos preocupeis com as pessoas que estão contaminadas. Não estamos querendo dizer com isso que é para sairmos da rua sem máscara, irmos para as festas, nada disso, pelo contrário. Eu sou do grupo que adora máscara, mesmo sendo difícil respirar, não é? É tão bonita, a gente pode fazer máscara colorida, a gente pode fazer máscara do personagem que a gente gosta, a gente pode fazer máscara de Francisco de Assis, de Jesus, da Marvel, a máscara que a gente quiser, de florzinha, de dado, de avião. Fica bonito, né? A gente combina com o vestido que está naquele dia, são cores diferentes, são coisas lindas, a máscara é uma coisa maravilhosa. Nos protege, protege as pessoas que estão à nossa volta, não é? Precisamos manter, claro, as medidas de segurança, mas precisamos também pensar na segurança mental nossa, eu acho. Né? Nós estamos vivendo todos muito ansiosos nesse momento, muito preocupados, e estamos, de alguma forma, comprometendo algumas relações que temos, familiares, sociais, alguns por excesso de medo, né? Por excesso de zelo, outros por total despreocupação. Os extremos são sempre complicados. Né? Buda já dizia que nós precisamos encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Essa proposta, que é a proposta também de Jesus, que é a proposta da doutrina espírita, olhar a situação, avaliar como me sinto, quais são as minhas motivações, quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades, o que eu posso, o que não posso, aquela oração da serenidade, né, tão bonita, que é a gente pedir ajuda a Deus para entender aquilo que a gente pode modificar, aquilo que não dá para a gente modificar, mas principalmente a sabedoria para discernir entre um e o outro e acalmar o coração, confiar em Deus realmente, né? Acho que talvez seja isso que nos falta. Nós lembramos que a finalidade da reencarnação é a nossa evolução, é o nosso progresso. E isso se dá de várias formas, inclui também as dificuldades, não é? Muitas delas provocadas por nós mesmos. E estamos num momento difícil, um momento de transição, todos nós sabemos, mas sabemos também que todos nós estamos destinados à felicidade, porque seremos espíritos perfeitos. Como perfeito é Jesus.
Paulo, dirigindo-se à comunidade de Efésios, na sua carta, no capítulo 5, diz assim: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Deus te iluminará. E aí nós começamos a pensar no quanto nós estamos mergulhados nesse planeta, não é? Mergulhados na carne, através da reencarnação, e esquecidos de que a nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual. Então, esse despertar que Paulo convoca, não é, a comunidade de Éfeso, ele é um despertar que não é apenas dormir e acordar, é um despertar para a nossa realidade, é um despertar para a nossa verdadeira natureza, para a proposta da nossa vida. E quando nós fizermos isso, nós nos sentiremos iluminados e mergulhados na presença divina. E isso nos traz calma, porque a comunhão com Deus, a mergulhar nesse oceano de amor e paz que é Deus, nos traz tranquilidade, nos acalma a alma. E aí a gente começa a pensar menos no que comeremos, no que vestiremos, do que adoeceremos, de quais remédios vamos precisar. E começamos a pensar mais naquilo que está acontecendo no nosso momento presente, não é? Naquilo que estamos vivendo, vamos poder aproveitar a companhia da pessoa que está ao nosso lado, vamos poder aproveitar a aula que estamos assistindo. Às vezes a gente está na aula e a gente está com a cabeça em outro lugar. Às vezes a gente está trabalhando e a gente não está se dedicando ao nosso trabalho, porque a gente está pensando naquilo que é o objeto da nossa ansiedade. Então, acalmar o coração, os exercícios de respiração, de meditação, são muito importantes nesse momento, não é? E nos ajudam também nessa proposta. E aí, para fechar, eu me lembrei muito de João Evangelista, preparando esse estudo, não é? João Evangelista era o discípulo mais jovem de Jesus, ele era um adolescente, né? Ele deixou a casa dele, a segurança que ele tinha, né? O pai dele tinha lá os barcos, as redes, ele deixou a casa, os pais, a rede, e foi viver uma vida de total devoção e entrega a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, não é? Foi de uma fidelidade extrema, porque quando todos fugiram, não é? Todos os discípulos, quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. Ele foi o único, ele e o irmão Tiago, né? Que permaneceu ali com Jesus ao lado da cruz. Ele foi buscar Maria, ele trouxe para perto de Jesus, ele ficou ali e ele não se preocupou se os soldados iriam pegá-lo, ele não se preocupou com o dia de amanhã naquele momento. Se os soldados iriam vê-lo, se iriam prendê-lo também, se iriam crucificá-lo, ele não teve a menor preocupação. A preocupação de João Evangelista naquele momento era estar o mais possível fiel àquele mestre que era o mestre da sua vida, não é? Que era Jesus. Então ele estava ali na cruz, vivendo um momento difícil, um momento doloroso, mas ele estava entregue, imerso no momento presente. Pôde dessa forma oferecer o seu afeto, o seu amparo a Maria, que estava sozinha vivendo aquela dor. Ele foi, junto com Pedro, um dos fundadores da Casa do Caminho, assistindo aquelas pessoas que tinham necessidade, né? Ele não se preocupava se os judeus iam persegui-lo, se depois Paulo de Tarso, então Saulo, queria mandá-lo prender, como prendeu e depois soltou. Ele não tinha essa preocupação, essa ansiedade com o dia de amanhã. Ele vivia o momento presente de acordo com a sua consciência e com aquilo que Jesus havia ensinado. A vivência mais absoluta do amor, da caridade, da abnegação, da renúncia ao seu interesse pessoal. Ele nos trouxe um evangelho, não é? Que é um evangelho completamente diferente dos outros. Ele nos revela o Cristo cósmico, que no início era o Verbo e que se fez presente entre nós. Ele fala de Jesus com a propriedade daquele que amou verdadeiramente e conheceu intimamente aquele Cristo. Ele nos revela um Jesus amoroso, não é? Que diz pra gente: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos. Olha só, não dá pra gente ter esse tipo de relação com alguém que a gente está preso no futuro,
porque a gente fica preso no futuro também. Se a gente está ansioso pelo como vai ser o dia de amanhã. Só a entrega absoluta, a vivência do momento presente, das emoções, beber ali na fonte dos ensinamentos de Jesus foi algo maravilhoso para a vida de João, e que ele só pôde fazer porque estava ali, estava realmente vivendo o momento presente. Ele estava vivendo aliado ao mundo que poderia acontecer? Não, porque ele sabia que poderia ser preso, mas ele tinha as suas precauções, ele sabia que teria que trabalhar para poder ajudar na casa do caminho, a comprar os alimentos. Então ele não vivia como uma pessoa que está alienada, só vivendo aquele momento, aquele mundinho. Não, mas ele conseguia estar presente. Essa é a nossa maior dificuldade hoje, estar presente e viver o nosso presente. Ele nos trouxe também as revelações, não é, do Apocalipse. Já velhinho, médium, teve várias visões e pôde nos relatar todas elas, mas sem ansiedade, sem se desesperar. Imagine uma pessoa no século I da era cristã tendo a visão de um avião. Devia ser algo desesperador, né? Tanto que ele fala de pássaros de aço que soltam fogo, não é? As visões de João Evangelista devem ter sido terríveis, mas ele manteve-se ali fiel e descreveu para todos nós aquilo sem enlouquecer, sem surtar com o que estava pela frente, que ele já estava vendo. E ele termina a sua vida já muito velhinho, já sem capacidade de fazer as suas palestras, não é? E ele dizia simplesmente: filhinhos, amai-vos. Era o suficiente, porque resumia todo o ensino de Jesus, não é? Com o amor, certamente nós conseguiremos viver o nosso momento presente, pensando no futuro, claro, nos precavendo em relação ao futuro, mas não nos desesperando em relação ao futuro, confiando que o Pai que alimenta as aves, que veste as flores, que nutre através da natureza todas as suas criaturas, está tomando conta de todos nós, está junto de nós, que Jesus está presidindo todo esse processo de transformação do nosso planeta, que é esse Espírito amoroso que desde o início, antes de sermos criados, já preparou tudo para que aqui estivéssemos e vem ao longo dos milênios nos ajudando a caminhar enquanto humanidade terrena. Então, confiantes nesse amor, nessa presença de Jesus conosco todo o tempo, acredito que seja muito mais fácil para nós passarmos por esses dias difíceis que estamos vivendo, mas queremos superar, com certeza. Já vivemos dias muito mais difíceis no passado, em outros séculos, já vivemos situações de pandemias também desastrosas, não é? E transformaram a humanidade, porque a dor, ela nos transforma, ela nos estimula a buscar soluções, ela nos estimula a encontrar meios de aliviar a nossa dor. Então nós cresceremos, passaremos por esse momento difícil, claro, enquanto humanidade, e se pudermos passar de forma mais tranquila, mais equilibrada, mais pacífica e pacificadora, melhor será para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta, e para as gerações futuras também, evidentemente. E que nós possamos ficar com essa mensagem de João Evangelista: amai-vos, não é? Esse é o segredo, meus filhinhos, amai-vos. Tudo está aí, nada há mais significativo, não é, do que a proposta de Jesus, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Com esse amor e com essa certeza da providência divina, da presença de Jesus em nossas vidas, com certeza nós conseguiremos passar por esse momento e por tantos momentos difíceis enquanto humanidade, enquanto sociedade, nas nossas vidas pessoais. Cada um de nós conhece a própria dor, não é?
sabe exatamente onde aperta o seu sapato, onde dá o nó na garganta, mas que tenhamos confiança e a certeza da presença sempre amorosa e sempre cheia de alegria e vida de Jesus em nossas vidas, não é? Nós agradecemos a presença de todos os companheiros da nossa casa, todos os companheiros de outras casas, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Possamos envolver a todos nós, a toda a humanidade, a todos aqueles a quem amamos, a todos aqueles com os quais temos as nossas dificuldades, não é? Os nossos desafetos, ou aqueles que têm algo contra nós, que possamos envolver a todos agora no momento da nossa oração, em vibrações de paz, de amor. Querido amigo Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos reencarnados nesse planetinho azul, de podermos evoluir, Senhor, de podermos continuar a caminhada. Começamos há tanto tempo, mas que ainda temos uma estrada enorme pela frente. Possamos seguir contigo, que possa ser a luz que ilumina esses caminhos, que possa ser a inspiração, Senhor, para as nossas vidas, o alento, o perfume, a alegria mesmo de viver, que ela possa ser restaurada em nossos corações, que nós possamos compartilhar com todos com quem convivemos, Senhor, as tuas palavras de esperança, de paz, de fé, não necessariamente repetindo-as, mas através da nossa vivência, através da nossa presença, da nossa disposição, da nossa presença mesmo, no sentido de estarmos presentes em todos os momentos que vivenciamos. Que possas envolver a toda a humanidade, a todos os espíritos encarnados, desencarnados, a todos que nesse momento encontram, Senhor, sofridos, atordoados, oprimidos, que por alguma forma ou motivo não encontram saída para as suas dificuldades. A espiritualidade amiga, teus bondosos mensageiros, possam chegar a cada coração nesse momento, trazendo alívio, trazendo alento, mas sempre, Senhor, renovando-nos a esperança, a alegria e a certeza da tua presença conosco. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos, possamos estar juntos e seguirmos confiantes nessa presença e nessa alegria de Jesus sempre para todos nós. Uma noite de paz e bem a todos.